Então, carteira de motorista, o que é importante? É importante... Achei. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou abrir alguns e vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, tá? Eles não estão muito bons, eles estão bem... Não, esse aqui não... Eles não estão... Eles não estão muito bons, não. Eles estão, são muito pequenos, a gente tem que trabalhar melhor. Mas eu vou ver se eu consigo passar para vocês, tá? Então, eles falam em 8 passos. Bom, deixa eu começar do começo, desculpe, está muito confuso. Olha só, sexta-feira passada, a coalizão da carteira de motorista, que tem se reunido mais ou menos uma vez por mês, quando há notícias, fez uma reunião. O Grupo Mulher Brasileira é parte dessa coalizão, fez uma reunião com 2 representantes do Departamento de Trânsito, do RMV, 2 representantes do alto escalão, 2 supervisoras que, né, que podiam passar informação. Elas passaram algumas informações importantes que eu quero passar para vocês. Então, primeiro, elas deram 8, elas falaram que são 8, para você, uma overview do processo, uma visão geral do processo para você pedir carteira de motorista. A partir de 1º de julho. Elas deram 8 etapas. Tá? A primeira é que você está informada. Informada da forma certa, tem informação correta. Tá? A segunda, eu vou ter que botar o óculos, porque é tão pequeno que eu não enxergo. A segunda é você marcar uma hora para ir no Departamento de Trânsito para pegar a sua permissão temporária. Se você nunca dirigiu, nunca dirigiu, não. Se você nunca teve uma carteira de motorista, você vai ter que fazer esse processo de ter uma licença temporária. Essa licença temporária pode ser de até 2 anos. Você tem até 2 anos para ficar com a licença temporária. Essa licença temporária, você precisa para poder você aprender a dirigir, se você não sabe dirigir. Tá? Isso é para quem nunca dirigiu, nunca teve uma carteira de motorista, não consegue provar que sabe dirigir. Tá? Bom, a terceira etapa é estudar para esse teste, que é o teste, é o exame escrito, que eles vão dar, você pode fazer em até 35 línguas, viu, gente? Então, português é uma delas. Eles também vão ter material lá em 15 línguas, material impresso, em 15 línguas, ou online também, e o português é uma língua, tá? Então, vocês vão achar tradução e interpretação no português. A quarta etapa é você preparar seus documentos, e a gente vai falar um pouquinho dos documentos novamente, tá? A quinta etapa, vamos ver o que é a quinta etapa. A quinta etapa é você ir a um centro de serviço para você fazer o exame, para obter o permit temporário, tá? Esse centro, claro, é um dos centros um dos departamentos de trânsito, tá? Um local do departamento de trânsito. Aí você pegou o seu permit, você vai... A sexta etapa é você praticar a direção, você aprender a dirigir, você praticar. O sétimo é você marcar o seu teste de direção, tá? E o oitavo é você passou no teste, você pagou as taxas que tinha que pagar, você vai pegar a sua carteira de motorista final. Então, as taxas, eu vou dizer para você se eu me lembro. O permit temporário é $30,
teste de direção é 35 e a carteira é 50, tá? Bom, se você tem uma carteira do Brasil vencida, você pode mostrar que tem uma carteira do Brasil vencida, você vai ter que fazer, deixa eu ver o que é isso, você vai ter que fazer o teste de direção, mesmo com a carteira vencida, porque você tem uma carteira vencida. Se você tiver uma carteira do Brasil ou de outro estado, você não precisa fazer o teste, tá? De direção. Você vai simplesmente trocar a sua carteira. Se tiver uma carteira do Brasil que não está vencida, ou se você tiver uma carteira de outro estado que não está vencida, você pode mostrar e você não vai precisar fazer o teste de direção, tá? Você pode simplesmente trocar, ok? Bom, vamos ver aqui. Outra coisa importante, eu estou abrindo aqui para ver o que é mais importante falar para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem. Outro, não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem é o seguinte. Vocês já sabem que não precisa da carta do denial letter do Social Security, né? Não vai precisar disso, tá? Por quê? Porque eles vão permitir que você você assine, preencha e assine um affidavit, uma declaração, para você lá no Departamento de Trânsito. Então, não é uma coisa que você pode levar de casa, não é uma coisa que você pode fazer agora, vai ser uma declaração que eles vão dar a você lá na hora e você vai assinar na frente deles, tá? Isso é o que a gente sabe. Então, eles vão fornecer o modelo e você vai assinar. Qualquer documento em inglês vai precisar ser traduzido. Vocês sabem disso. Vocês vão precisar de documento, prova de identidade, que é o quê? O passaporte ou a carteira consular. Não pode estar vencido, o passaporte não pode estar vencido, nem pode estar vencendo, né, gente? Passaporte ou carteira consular, não é os dois, é um, tá? Você não tem o passaporte, se você está com problema para renovar o passaporte, vai tirar sua carteira consular, que é gratuita, viu, gente? Não perca tempo. Isso é a prova de identidade. Você vai precisar mostrar data de nascimento, pode ser a sua certidão de nascimento. Você vai ter que traduzir, eu vou falar de tradução, tá? Você vai precisar do Social Security ou do affidavit, da declaração. Quem já teve um social na vida, chegou aqui 30 anos atrás, pôde tirar um social, embora não tenha documento de imigração, você seja indocumentado, indocumentada, você vai ter que apresentar esse social. Você vai ter que dizer o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Pelo amor de Deus, não apareçam com o número de telefone de 1920 que você inventou, ou data de aniversário da vovó, nada disso. É número do social que você comprou de alguém que morreu, nada. A gente sabe que a gente fez todas essas loucuras anos atrás para ter um número social. Esse aí você bota fogo, esqueceu. Você não tem um número de social. Você só tem um número de social se ele foi fornecido pelo Social Security, o número verdadeiro. Aí você vai dar, tá? Não precisa mostrar o cartão nem nada, você precisa saber o número. Não chegue lá e diga assim, eu tenho, mas eu não sei não. Se vira para achar, gente, para lembrar, ok? E você precisa de um documento para comprovar a residência, que pode ser uma carta do banco, um extrato bancário, pode ser uma carta do médico, uma carta da escola. Tem que ser uma coisa oficial com o time, por exemplo, da escola, com o nome da escola, entendeu? Um contrato, uma conta de utilidade, certo? Ok.
Deixa eu ver, eu quero falar. Cadê? Eu quero falar da tradução, mas antes de eu falar da tradução, vou dizer para você. Então, prova de identidade e data de nascimento, você pode dar uma carteira de motorista dos Estados Unidos ou de um território, pode ser uma carteira de motorista de outro país, pode ser do Brasil, como eu já expliquei. O original ou uma cópia certificada da certidão do nascimento, viu, gente? Tem que estar traduzida. Se você for do Brasil. For uma certidão do nascimento aqui dos Estados Unidos, você não tem problema. Se você nasceu aqui, você não tem problema para tirar a carteira de motorista, né? Pode ser a carteira de motorista do Brasil, já falei. Pode ser a certidão de casamento, mas a certidão de casamento ou de divórcio tem que ser dos Estados Unidos. Não pode ser uma certidão de casamento do Brasil, nem o divórcio no Brasil. Tem que ser o original daqui dos Estados Unidos, ok? Prova de que você mora em Massachusetts, não tem mudança nisso aí. Você pode mostrar um documento que prove que você mora aqui. Por exemplo, uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de telefone, conta bancária, é o que eu digo. Uma carta do médico, tá? Tá legal? Ok. Então, tradução. A grande novidade da tradução, que eu acho que foi uma mudança muito boa, é que a tradução pode ser certificada por uma organização comunitária, uma organização não beneficente, por uma escola de língua, por um professor que é bilíngue, por uma, deixa eu me lembrar, uma organização, uma associação de língua, um notário que seja bilíngue, tá? Qualquer dessas pessoas vão poder ajudar você. Então, isso é uma novidade muito boa, eu acho, certo? Deixa eu voltar aqui para ver se... deixa eu ver. Tradução, eu já falei. Vou ver se tem alguma coisa na tradução. Então, carteira de motorista de outro local. De fora do estado. Se tiver válida ou expirada com menos de um ano, se perdeu a validade há menos de um ano, você pode usar. Não precisa você comprovar nada, tá? Você não precisa fazer exame, nada. Se for expirada há mais de um ano, você vai ter que fazer o permit, o Learner's Permit, o exame para tirar uma permissão temporária. Depois você vai ter que fazer o teste de direção, tá? Se for uma carteira de motorista do território dos Estados Unidos, do Canadá ou do México, se tiver uma carteira do México, do Canadá ou dos Estados Unidos, que esteja válida ou que expirou com menos de um ano, você não precisa fazer os testes, você vai ter que apresentar os seus driving records, quer dizer, o seu arquivo de direção, seu histórico de direção, tá?
Se ela tiver expirada há mais de 1 ano, você vai ter que fazer tudo. Vai ter que mostrar o seu histórico de direção de motorista, você vai ter que fazer o exame para a licença temporária e você vai ter que fazer o exame de direção. Se for uma carteira de outro país, você tem que fazer. Aliás, aqui está dizendo que não importa se está válido ou não. Você vai ter que fazer o exame temporário e vai ter que fazer o exame de direção. Tá? Então, eu acho que eu tinha falado errado antes, que eu tinha falado que se tivesse válida, você não precisava fazer os exames. Mas, se for carteira do Brasil, mesmo que ela esteja válida, você vai ter que fazer os 2 exames. Ok? Eu sei que é muita informação, mas a gente vai repetir tudo isso, viu? Então, não se importe que a gente vai repetir. Eu estou só procurando para ver se tem mais alguma informação importante. A tradução. Deixa eu ver aqui. Não, esse eu não quero, eu quero esse. Ok. Aqui ela está falando, as perguntas mais comuns são sobre o social, que eu já expliquei, não precisa carta de negação. Se você não tem um social, você pode assinar uma declaração lá na frente deles. Tá? E ela diz que o Departamento de Trânsito segue a lei chamada de proteção, ato de proteção à privacidade dos motoristas, pela qual only certain people and somente determinadas pessoas, algumas organizações podem acessar essa informação. Então, o Departamento de Trânsito não compartilha informação com agências federais, inclusive a imigração. Tá, gente? Isso está escrito aqui, ok? Eu acho, eu não sei, tem alguma pergunta aí, gente? Por favor. Olha lá, 9h30 já é tarde. Vocês têm alguma pergunta? Boa noite, Carlos, tudo bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa sobre carteira de motorista? Aproveita, porque se eu não souber responder, eu posso perguntar. Tá? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Uma coisa importante para encerrar. Todo mundo tem que saber os sinais de mão para dirigir. 2 coisas importantes. Se você não souber os sinais de mão, você pode fazer um teste maravilhoso de direção que você vai ser aprovado, tá? Então, ele está falando aqui que não importa o tipo de veículo que você está pedindo a carteira, que você vai poder pedir para motocicleta, para carro, né? Então, não importa, você tem que saber os sinais de mão. Tá? Que é esquerda, assim. Espera aí, deixa eu ver o que ele está falando aqui, porque right, espera aí. Esquerda, o braço assim. Direita é assim, e para você virar é assim, tá? A mão assim, para baixo. Então, isso é uma coisa muito fácil, vocês aprendem, né? É só olhar que não vai esquecer. A gente usa sinal de mão no Brasil, mas não são iguais. Porque, por exemplo, eu faço assim quando eu vou virar para a direita no Brasil, mas aqui é assim, viu, gente? Assim. E essa aqui de baixo, share or o quê? Espera aí, gente. A letra é tão pequenininha, menina. Para parar. Desculpe.
Não, é para o motorista de trás ir devagar ou parar. O braço é assim, para fora, assim, tá? Para baixo. Aí a pessoa tem que parar. Você tem que saber isso, porque se acontecer um problema, a justificativa é que se acontecer um problema com o mecanismo do carro, você tem que saber isso, ok? Então, a última coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: nós vamos fazer um treinamento que vai ser melhor do que esse de hoje, que foi só um quebra-galho, mas a gente vai fazer um treinamento. E outra coisa, aí eu vou anunciar e tudo, e a gente vai colocar a informação para vocês, mas eu quero que vocês, precisando de alguma informação, fala com a gente, manda uma pergunta para a gente, porque se eu não tiver resposta, eu vou perguntar aos advogados que estão na coalizão que podem dar uma ajuda para a gente, tá? Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta que eu não tive resposta, eu vou mandar para o advogado, sobre uma carteira que foi revogada. Ele quer saber se pode apresentar a carteira, pode usar a carteira que foi revogada, tá?